e aí ele é pago no laboratório. Deixa eu te perguntar, você tem algum convênio? Não. Tá. A gente teve aqui o da NASA que é mais em conta, eles até dividiram, mas eu vou precisar desse tratamento genético. Por que isso? A gente está vendo, todas elas, essas crianças estão saindo com tratamento, então a gente precisa saber qual é o jeito para te encaixar, se deve encaixar em alguma patologia, sabe, um teste clínico. Então, por exemplo, o Stargardt, que é o ABCA4, a gente já conseguiu fazer um teste clínico que era o da Cucella, que era, o que acontece? O que esse gene causa? A gente tem que saber qual é o gene e o que ele causa. Esse gene que a gente está suspeitando de você é o ABCA4. Esse gene, na hora que ele entra na célula, quando ele está defeituoso, ele não deixa uma substância ser quebrada para continuar o ciclo visual. Então, essa substância que não é quebrada, ela é depositada no epitélio pigmentar e ela lesa o epitélio pigmentar. Depois ela vai lesando as outras estruturas dos fotoreceptores. Essa substância é um bloqueio que a gente está usando, é um bloqueio dessa maléfica, entendeu? A gente toma com comprimido. Deu para entender? Você sabe o que é que você tem? Onde está o defeito? Você sabe, acho que eu estou falando uma coisa que você ainda não sabe no início. Eu acho que, pelo que eu entendi, né, nervosa, tudo que sempre vai comigo, porque eu parece que bloqueia tudo. É uma doença na minha mácula, onde tem esses borrões pretos, que eu não consigo visualizar, mas nas laterais está bem fraquinho. É isso? É isso? É a resposta? Depois eu vou te explicar ali. Mas tem que ser um pouquinho mais, para você entender direito. Passa aqui, deixa eu ver o que eu te explico. Está com os exames recentes, então por isso que eu não vou dilatar, tá? Na sua família, tem alguém com isso? Vamos sentar de cá. Eu tenho um tio. O tio, ele nunca procurou ver. Mas assim... Conta pra ele como ele chama. Tio materno ou paterno? Materno. Na família, sua mãe é parente do seu pai? Não. Não? Ele está com uma dificuldade, só que hoje em dia ele olha para cima da minha cabeça, ele vê meu rosto. Aí eu falei, tio, você está olhando para cima da minha cabeça? Não, eu estou vendo o seu rosto. E aí eu não sei se eu entendi bem, o doutor falou que eu tinha que procurar ângulos que não foram afetados para poder ver um pouco mais. Essa visão como é que se diz? Subnormal, paranormal? É para pessoas que têm estrabismo, tipo, a especialidade daquela doutora, que ela ensina a pessoa a ver novamente. Não, mas tem uma equipe dela que tem uma especialista. Tem a Thaís que faz a visão subnormal. É essa. No caso dela, essa visão subnormal... Não vai justificar, eu fiz mais ou menos aqui para ela, tá? Ah, entendi. Já peguei o material todo lá dela pra gente ver. Era isso que eu queria entender. Eu peguei o material pra gente ver. Eu tenho as suas fotos.
aumentou um pouquinho, tá? Essa é a mesma que essa aqui. Eu tenho aqui tudo só. Deixa eu te explicar uma coisa, só para você entender bem, tá? Aqui estava muito no início seu. Esse é meu, né? É, tem um que é lacradinho. É, eu já abri ele aqui. Vou botar aqui que eu vou botar na sua ficha depois, tá? Então, ó. Peraí que eu vou te explicar aqui. Então, eu vou pegar isso aqui de novo, tá? Meu amor, a gente não enxerga, não é com o olho. A gente enxerga com o cérebro. O olho, quando está tudo escuro, você não enxerga nada, né? Quando está com luz, a luz vai iluminar o objeto que você quer ver. Então, na hora que a luz ilumina os objetos, essa luz vai entrar no olho e vai bater na retina, que é onde tem as células que a gente chama fotorreceptoras, ou seja, receptoras da luz. Aí, na hora que ela entra dentro do olho, a retina da gente parece um espelho. Você tem uma camada preta e tem 6 camadas transparentes, que é o vidro. Então, é igualzinho um espelho. E nessa camada transparente tem as células fotorreceptoras. Você tem os cones e os bastonetes. A gente tem esses 2 tipos de células, é porque os cones recebem a luz para nitidez, para cor, para detalhe. E os bastonetes recebem a luz para periferia, claro, escuro e periferia. Então, na hora que vem a luz, ela vai bater no epitélio pigmentar, que ele serve como um anteparo para a luz não passar direto. Bate no pretinho do espelho e reflete para entrar dentro das células fotorreceptoras. Aí elas recebem essa luz e começa uma porção de trocas. Entra uma substância, sai outra para poder fazer a faísca. Você transforma a luz em eletricidade. É o inverso do da gente, que transforma a eletricidade em luz, a gente transforma a luz em eletricidade. Aí você faz essa faíscazinha e elas vão conectar com todas as outras células e formar uma fibra nervosa que vai para o cérebro e aqui atrás é que forma a imagem. Esse processo chama transdução da luz, ou seja, transformar a luz em estímulo elétrico. Isso é feito no olho e a visão é formada lá atrás, então é o conjunto dos dois. E o que está complicado para você é esse processo da transdução da luz. O que acontece? Nós temos mais de 400 genes que dão pitaco nessa região. Tudo da gente é codificado. Se a gente tem alto, se é baixo, se tem olho claro, olho escuro, então isso é já o nosso código genético. Então, a gente tem mais de 400 genes que comandam essa área. E infelizmente, tem algumas áreas desses genes que, se estiverem alteradas, elas dão a doença. Não é que a gente tenha 400 tipos de distrofias retinianas, a gente tem alguns tipos de alguns genes que atuam na mesma localização. Então, esses dão mais ou menos a mesma doença. Você tem as outras que vão em outra localização. Então, a gente tem isso tudo que mexe. O que me parece muito seu é uma doença que a gente tem uma deficiência num gene muito comum, que é o ABCA4. O aspecto todo está disso. Então, o que eu preciso, Valéria? Eu preciso saber se é esse gene mesmo. Por quê? O que acontece? Quando ele está defeituoso, ele pode dar uma lesão só da mácula e ele pode dar uma lesão da mácula com periferia. Ou pode dar uma lesão na retina inteira. Mas outra coisa boa, esse gene é um dos genes mais comuns de todas essas distrofias, então é que está sendo mais estudado. Como ele está sendo mais estudado, tem uma opção de coisa que está para surgir. E uma das coisas que a gente consegue aqui no Brasil agora, fazer os testes clínicos para algumas doenças. O Marcos conseguiu para a cromatopsia agora, e a gente já conseguiu para alguns outros, o septo 090, o RDS 65, o ABCA4, tem alguns que a gente já conseguiu mais.
A gente está nisso há mais tempo um pouquinho. E o ABCA4, a gente fez o teste agora da Cucela, que era um bloqueador da substância danosa que ele causa. Ele terminou agora. Então a gente não sabe ainda o resultado final dele, que a gente manda todo o resultado para os Estados Unidos, eles vão analisar. A gente não pode nem falar nada dele. Mas já tem mais 2 medicações baseadas nesse mesmo ponto, que é o bloqueio da substância, que estão surgindo. A gente também está vendo se a gente consegue trazer essas outras 2 para cá. E fora isso, tem uma opção de testes clínicos para a sua doença específica. Então a gente está tentando ver se a gente consegue trazer também, tá bom? Agora outra coisa que eu vou te mostrar por aqui que você vai entender melhor. Tá vendo essa área aqui? Eu sei que para você é mais difícil, mas é uma área... Aqui está com pigmento, tem esses flequezinhos, tá vendo? Esses pontinhos brancos. Aqui. Eu tô vendo um negócio vermelho, laranja, e eu tô vendo uma umas área manchas. Central branca. Tô vendo um negócio aqui meio claro, aqui vermelho, mas esses pontinhos eu não vejo branco, eu vejo como se tivesse falha. Falha, mas é isso mesmo. O que é isso? Uma das características, por que a gente chama de ABCA4? Uma das características é a preservação da retina em volta do nervo óptico. E ela está completamente preservada. Aqui é a retina, né? Aqui é o nervo óptico. E aqui é toda a retina. Aqui é a região principal da visão, que são dos cones. É dos cones que ela está afetada. Por isso que ela tem dificuldade de detalhe, de nitidez e de cor. Ela ainda tem uma visãozinha aqui, ó. Olha que louco. É por isso que ela ainda está enxergando. Essa visãozinha não vai sumir, não? Valéria, ela pode sumir, pode ficar. Sim. É difícil a gente te falar. Aqui, ó, você está vendo o epitélio pigmentar aqui? Esse vermelhinho aí? Esse vermelhinho. Chega aqui nessa região, ó, ele vem aqui normal. Na hora que ele chega aqui, ele perde. Ele ficou branco aqui. Aqui não tem mais nada, não tem a grossura dele aqui. E esse vermelho aqui? Esse vermelho é a coroide embaixo. Então seria esse pequenininho esse aqui. Aí o que acontece em ter sumido? Hein? É porque ele deu uma atrofia dele. Por isso é que você não está enxergando. E aqui, ó, são as células que eu falei, visuais. E aqui são os cones. Ela ainda tem um pouquinho de cone nessa região. Que doido. Ela tem os bastonetes aqui e um pouquinho do cone aqui. E não tem nenhuma algo a ser feito para aumentar esses cones que ela tem aí? Nós vamos tentar entrar com uma medicação para ver se melhora um pouquinho, tá? Entendi. Aqui você já viu que ela já tem só bem pouquinho, tá? Ó, qual o olho que ela está melhor? O direito. O direito, né? Tá? Então esse é o dela hoje, ó. Aqui já é uma cicatrização, aqui é a retina com campo amplo, tá? Cicatrização? É o epitélio pigmentar um pouquinho alterado. E aqui é onde ela também vê, ó. E essa partezinha aqui, ó. É o nervo óptico. Isso está totalmente normal, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui é onde a gente não tem o epitélio pigmentar. E, ó, tem um pontinho aqui. Esse pontinho minúsculo aqui, né? Isso significa o quê? É onde ela está enxergando. Com esse aqui? Seria esse aqui? Aqui, ó. Não, esquece isso aqui é nervo óptico. Tá. É esse aqui, ó, esse branquinho. E aqui também ela tem um branquinho aqui, ó. Aqui, tá? né? No olho direito, tá? Entendi. Bom que tá gravando, depois a gente... Então tá. Aí deixa eu te explicar os antigos. Quando a gente viu você logo no início, uma das coisas que a gente viu foi fazer o campo visual seu. É isso aqui, ó. E o eletroretinograma. Você chegou a fazer tudo, ó. Você viu?
o eletroretinograma, ele ainda estava dando como normal. Tanto na fase dos fotorreceptores, dos bastonetes e dos cones, tá? Isso foi em 2014. 2014. O campo visual dela, o que ela fazia? Ela ainda tinha visão aqui central e tinha visão periférica, tá? Essa parte escura é o que ela já não enxergava. E essa branquinha aqui era o espaço que ela enxergava ainda. A senhora acha que foi a Covid que aumentou esse... Pode ser. Mesma coisa aqui e aqui, tá? E aí, olha, você vê a diferença. Né, já deu para notar, bem maior, né? Aqui ela ficou um pouco maior do que aqui, com a área central livre, só essa região equatorial, mas ela ainda tinha essa visão aqui, ó. Tá vendo? É, bem maior do que hoje, Bem né? maior do que hoje. Mas tem como piorar isso? Não. Não. Tem isso daqui é só para melhorar. Para piorar não tem mais jeito não, tá? Que bom. Ó, esse aqui foi de 17. Você vê que ele já tinha aumentado um pouco, ó. Ela já tinha perdido um pouquinho mais. É. Já tinha perdido um pouquinho mais, tá? E dessa atual, ela perdeu mais ainda, né? Desse Tá atual. muito parecido com esse. Tá tá parecido, vendo? é? Ah, então ela não perdeu muita coisa desses 3 anos, 4, né? 17 anos. 5 anos. Quando você me perguntou se a Covid piora, a gente não parou aqui. Então, todos os meus pacientes a gente continuou vendo. Nós vemos que teve uma piora bem significativa, tanto com a vacina quanto com a Covid. Tipo, Porque assim, em junho eu enxergava, eu tive Covid. E eu conversava muito com ele escrevendo. Em julho, a data assim exata, eu já não enxergava mais. muito. Não foi muito abalado, não, né? Nesses tempos. Tá bem. Foi agora, né? Esse aqui foi o último. Mas foi muito mexido. Tá muito diferente? Não tô achando. Olha o pretinho aqui. Ah, tá. Ah, entendi. Nossa senhora, hein? Diminuiu muito. Esse pretinho é o que faz aquelas Aquelas manchinhas. imagens. Eu vou tentar te ajudar um pouquinho ainda, tá? Que eu acho que a gente se teve Covid em junho quando? Desse ano ou do ano passado? Ano Do ano passado. passado. Eu vou tentar. Vou te dar 15 dias com uma medicação e aí eu te vejo aqui de novo. Não vou passar nada para você ainda, tá? Só essa medicação. Para a gente ver se melhora um pouquinho, tá? Óculos vai passar algum, eu tô sem óculos. Não vou passar ainda não, dona. Não Espera precisa. só um pouquinho, tá? Me dá só um pouquinho que eu vou refazer tudo. Vamos ver se a gente consegue melhorar, porque eu acho que foi do Covid. Aí a gente usa geralmente anti-inflamatório para melhorar isso, tá? Viu? Foi bom ter falado do Covid. Ela estava sempre me perguntando, eu acho que foi o Covid. E a gente esqueceu de perguntar pro Dr. Márcio. Não perguntamos. Mas sabe o que acontece? Não tem muita notícia disso. Tem algumas médicas que mexem mais com as distrofias retinianas. Então, o que a gente fez? A gente não parou. Então, a gente fez a avaliação direta dos pacientes com Covid e sem Covid. Tem uma doença das distrofias retinianas que afetou muito mais do que as outras, que é uma dominante, que é a da rodopsina. Mas todas as outras tiveram um pouco de pioras. Não só em pacientes com distrofias, mas também em pacientes sem distrofias. A gente teve uma inflamação da retina e do nervo óptico que piorou a visão. Agora uma pergunta. A senhora já teve casos como ela e conseguiu dar melhor qualidade de vida? Então era isso que eu queria ouvir. Tá? É uma doença muito rara ou geralmente A senhora sua? pega? A sua é das mais... Dentro das distrofias retinianas, todas as distrofias retinianas são consideradas doenças raras, porque elas têm pouca incidência. Mas das distrofias retinianas, a mais comum é a sua. Tá?
Então, por exemplo, você vai ver que tem uma medicação que é uma terapia gênica para o RPE 65 que já foi liberada, que é o Luxturna. O Luxturna é só 1% de todas as distrofias retinianas. É muito pouco. E o ABCA4 é entre 25% e 30%. Mas esse tipo de medicação, ela não pode... Não serve para ela. Não serve, né? Não, porque isso está tratando o gene. Esse que a senhora vai passar é mais ou menos ligado à Covid, né? É ligado a processo inflamatório. A gente vê se melhora um pouquinho. Entendi. Tá bom? E a senhora também falou sobre... Do mapeamento genético. Você vai fazer, tá? Esse mapeamento genético, a senhora vai ter que tipo de informação para... Qual é o gene? A esse gene que a senhora vai depois, se tiver... Em cima dele que ela vai... Que a gente pode... O que acontece? Quando você sabe o gene, você sabe qual é a evolução da doença, como que ela vai funcionar direitinho. Por exemplo, eu olhando, tenho quase certeza que é a BCA4. A gente tem alguns outros que podem dar. O PROME pode dar, o EXN pode dar, mas parece que é mais um ABCA4. E nesse gene, eu preciso saber onde que está a variante dele, onde que ele está modificado, porque ele é um gene muito grande e ele pode dar tanto um Stargardt como uma distrofia de cones e bastonetes. Então eu preciso ter certeza de qual que é. Aí a senhora vai tratar aquele caso específico, né? Aí tem condição de tratar esse... Começando, genes. tá? A senhora depende tudo dos Estados Unidos. Algumas coisas. Para você ter uma ideia, ele o Acucela que a gente fez, ele é capital e laboratório japonês. Só que a sede dele é em Portland. Na sua experiência... 75% das pesquisas estão sendo feitas nos Estados Unidos. A gente tem muito na Alemanha, por conta da Bayer, por conta da Janssen, que eles estão investindo... Em Israel eles estão trabalhando de transplante de retina. Né? Mas ele não funciona. Não, né? A Espanha está mais adiantada no transplante de retina do que Israel. Se ela fizesse um transplante de retina, ela teria de volta toda a visão? Não, sabe o que acontece? Quando você faz o transplante da retina em si, você põe uma retina nova. Só que essas conexões com os antigos ainda estão fixadas. Você não consegue trocar uma retina pela outra. Entendi. Isso ainda demora. Isso já está sendo feito há uns 20 anos e ainda não consegue fazer a conexão entre a retina nova com as fibras nervosas que vão para o nervo óptico. Nossa. Elas ficam ocupadas e não dá. O que está se tentando fazer? No caso dela, uma pesquisa que está saindo também, daqui a um pouquinho a gente talvez consiga. O uso de células-tronco. Isso que é mas as células-tronco é de uma forma assim, quando você põe ela dentro do olho, eles puseram até aqui no Brasil, a única coisa que valeu foi para saber que o olho suporta a colocação de células-tronco dentro dele. Mas quando você coloca uma célula-tronco, potencialmente ela pode se transformar em qualquer tipo de células. E as células que estão lesadas no olho é o epitélio pigmentar e os fotorreceptores. E elas são as mais complexas, são as mais especiais. Então não se conseguiu que as células-tronco no olho, elas se diferenciassem nessas células especializadas. Elas foram diferenciar nas mais comuns, em fibras nervosas, em células ganglionares. Então, não teve, a gente chama de fator quimiotático, ou seja, não teve um marcador para mostrar para onde que elas tinham que ir. O que eles conseguiram agora é fazer esse marcador in vitro. Então, eles já transformaram essas células-tronco em células do epitélio pigmentar. E aí, essas células já transformadas em epitélio pigmentar são implantadas no olho. Isso aí está andando. Na sua experiência, quanto tempo a senhora acha que desenvolve está na isso? fase 1 para 2. Não demora mais de 10 anos agora. Não, né? Não. E você tem a outra que eles estão tentando já fazer a transformação em células de fotorreceptoras, mas essa ainda vai demorar, porque ainda está in vitro. A outra já está em humano, tá? E isso é uma coisa. E não é feita só para Stargardt, é feito para degeneração macular seca. Por isso que a gente sabe que vai andar mais rápido, porque tem mais dinheiro envolvido, que ela é mais comum.
A seca. Então essas coisas estão andando mais rápido por conta disso. Os primeiros anos falaram que de repente eu tinha degeneração da mácula. A minha doença é essa? Você tem a lesão na mácula. Não é degeneração macular. Você tem uma distrofia. Porque a degeneração macular ela vem bem mais tarde, é outro tipo. Ela aparece, mas não é. Né? Doutora, e por que assim? Eu não vejo seus olhos, como eu falei, não sei a cor dos seus olhos, se você usa aparelho, mas por que eu consigo ver o corpo? Porque você tem lesado a célula só dos cones, você não tem lesado os bastonetes. Entendi. Então você ainda tem toda a periferia para ver. Porque assim, minha irmã mora embaixo, em cima, eu moro embaixo, dá pra gente visualizar, mas eu nunca sei quem é. Eu estou acostumada com o biotipo dela. Eu comecei a acostumar com o biotipo das pessoas. É isso mesmo. Então, como ela é baixinha, lourinha, dentro da minha casa, pode ser minha irmã, minha mãe já é gordinha. Então, eu estou associando. Eu vou para a academia e vejo o uniforme, sei quem é professor. Mas há esse desconforto, porque eu até comento isso, porque eu faço amizades e no outro dia eu passo, eu não sei quem é. Então, eu sou metida, sou bipolar, sou tudo, menos com problema na visão, e isso me causa um transtorno. Muita gente parou de falar comigo, achando que você não quer conversar. Mas eu falei, gente, aí eu até tentei, doutora. Eu vi uma lourinha lá que tinha tudo a ver com uma amiga minha, fui abraçar, só que eu senti ela dura. Aí eu falei, não. Aí você fulana, ela, não. Aí eu, pedi desculpa, porque eu tô tentando me virar nos 30, então assim, eu junto uma coisa com a outra, os professores. Tem uniformes corais, então eu sei que aquilo ali são os professores, mas o rosto, não sei quem. Aí a pessoa fala, oi Valéria, tudo bem? Eu fico com aquela cara de boba, tipo assim. Eu sei. 95% dos cones estão na região macular e os 5% ficam mais direcionados. Sim. Então, você ainda tem alguns conezinhos espalhados, mas na região macular você perdeu bastante. Ainda a gente consegue recuperar um pouquinho, tá? Esse pouquinho pra mim já é muito bom. E marca o retorno pra mim daqui a 15 dias, tá bom?